Olá, este é o trabalho Hermenêutica Constitucional em Metodologia Ativa, o uso de TBL para reconhecer 4 casos de interpretação constitucional. E eu sou a professora Débora Cristina Olembach Grivot. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou professora do curso de Direito da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre. Eu leciono as disciplinas de Direito Romano, História do Direito, Introdução ao Estudo do Direito, Hermenêutica Jurídica e Direito da Criança e do Adolescente. Eu fiz a formação do STEM em Lorena em maio de 2019. Eu trabalho com metodologias ativas e estou envolvida com as atividades do NAIP, Núcleo de Apoio e Inovação Pedagógica da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre. Eu sou doutora em Direito, com título obtido pela URGS em 2014, e mestre em Direito, com título obtido pela URGS em 2006. Na tela está o meu contato. O meu trabalho tem como temática a utilização da metodologia Team-Based Learning na disciplina de Hermenêutica Jurídica. Ela foi aplicada no semestre 2019-1 para uma turma de 30 alunos, em que 16 participaram da aplicação. A escolha dessa metodologia não foi por acaso, é uma das mais oportunas para atingir o objetivo de aproximar a teoria e a prática. A natureza do conteúdo é eminentemente teórico, então o emprego da metodologia procurou levar aos alunos a observação dos conceitos do ponto de vista prático. Ao final da aplicação, os alunos responderam a um questionário formulado pelo NAIP e o tratamento desses resultados será exposto a seguir, já adiantando que as conclusões foram pela conveniência e oportunidade da metodologia. Mas antes de abordar a aplicação e os seus resultados, é preciso revisitar o referencial teórico, para que fique demonstrado que a pesquisa tem caráter científico e que se trata de emprego rigoroso das etapas metodológicas previstas no fundamento base. O professor Larry Michaelsen, nos idos dos anos 70, na Universidade de Oklahoma, propôs uma tática pedagógica que consiste em passos sequenciados, fundamentados no construtivismo, pelo qual os alunos são levados a construir o conhecimento pelo emprego de atividades desenvolvidas em grupo. O emprego desta técnica perpassa 3 etapas: a do preparo prévio, pela qual o aluno conhece a matéria de forma proativa, sob a indicação do professor. A garantia do preparo, ocasião em que o professor proporciona um teste individual e outro em equipe e em sala de aula. E a aplicação dos conceitos. Em grupos, os estudantes devem ser desafiados a ter interpretação, inferências, análises ou sínteses em testes de múltipla escolha, pelo qual comprovam se estão ou não aptos a aplicar os conhecimentos adquiridos. Todos estes passos compreendem uma metodologia que tenha por base os 4 S's: Significant, Same, Specific e Simultaneous Report. Que o problema seja significativo, que seja o mesmo problema para todos da turma, que a resposta seja específica e que os relatos sejam simultâneos. Da mesma forma, é importante inferir o referencial teórico do conteúdo que foi trabalhado. Trata-se de hermenêutica constitucional, onde são trabalhados os mecanismos de interpretação usados pela Corte Superior. Os autores têm entendido que a interpretação constitucional é a atividade que consiste em fixar o sentido das normas da lei fundamental, sejam essas normas regras ou princípios, tendo em vista resolver problemas práticos, se e quando a simples leitura dos textos não permitir, de plano, a compreensão do seu significado e alcance. Para tanto, existem 4 métodos: o tópico problemático, pelo qual se parte do problema para chegar no sentido da norma; o hermenêutico concretizador, pelo qual se parte da Constituição para chegar no problema; o científico estrutural, espiritual, que consiste na percepção de que a Constituição não é um simples instrumento de organização do Estado, pois ela deve conter valores sociais, políticos, culturais, numa interpretação dinâmica.
E o normativo estruturante, pelo qual o texto normativo é apenas um feixe inicial do que realmente significa o comando jurídico. Para a realização desta atividade, foi previamente alcançado para os alunos um texto base e os slides que explicavam este texto, conteúdo correspondente ao preparo prévio, além das indicações de videoaulas complementares. Na etapa de garantia do preparo, inicialmente foi feito o mapeamento dos alunos que tinham satisfatoriamente se preparado com o material disponibilizado na etapa anterior. Logo em seguida, foi utilizado o programa disponível no site TBL Active e então começou a garantia de preparo individual. Nesta etapa, as questões eram de múltipla escolha, A, B, C ou D, e o conteúdo foi retirado diretamente do texto base. Os alunos fizeram sua inscrição no programa TBL Active e, quando todos sinalizaram que estavam prontos, começou a etapa durando por volta de 10 minutos. Em sequência, os alunos foram agrupados e realizaram o mesmo teste na mesma plataforma. A etapa foi finalizada com o debate dos alunos em grupo, perfazendo a garantia do preparo em grupo. E então, depois de assinaladas as respostas que achavam pertinentes, foram projetados os resultados individuais e em grupo. Em todas as questões foram submetidas resignações, que depois de explicadas pela professora em feedback, foram solucionadas com a compreensão do conteúdo. Para a aplicação dos conceitos, foram selecionados 4 temas relevantes de direito, e neles, 4 decisões famosas do STF, Supremo Tribunal Federal, conforme se observa no quadro. Cada um desses acórdãos tem várias laudas. Foram escolhidas, recortadas e disponibilizadas aos grupos uma seleção de partes e trechos dos argumentos que fundamentavam cada decisão. Então, os grupos foram instruídos a debater cada um dos 4 temas, confirmando que todos entenderam o texto, o sentido e o posicionamento da Corte Constitucional. Assim, depois de amplo debate, os alunos foram instigados a identificar as interpretações constitucionais utilizadas pelos julgadores e estabelecer a conexão com os fundamentos teóricos abordados na metodologia. Os grupos receberam fichas de respostas do domínio do naipe e, principalmente, cumprindo o preceito da simultaneidade da etapa, a aplicação dos conceitos se deu com uma pergunta de qual tipo de interpretação cada grupo identificou como mais pertinente a cada tema, e os grupos levantavam as fichas segundo as alternativas lançadas no quadro. Logo após a revelação das respostas certas, iniciou-se um debate acerca das razões de cada grupo. Ao final da atividade pedagógica, os alunos foram incentivados a responder o questionário com disposição e acuidade para melhor aproveitamento e manejo dos dados obtidos. Desta forma, a partir das respostas dos 16 indivíduos que participaram da atividade, foram obtidos e catalogados os resultados a seguir descritos. Diante das respostas dos alunos, foi possível mensurar o grau de satisfação com o desenvolvimento do método e com o aprendizado a partir da aplicação da técnica, em comparação com uma aula tradicional expositiva. As respostas foram extremamente positivas, chegando a 94% de retorno em muito satisfeito e bastante satisfeito, e 88% de retorno como aprendizado mais efetivo se comparado com a aula expositiva. Este resultado é significativo, principalmente se levado em conta que quase 100%, a totalidade dos respondentes, afirmaram que esta aula aprenderam muito ou aprenderam alguma coisa. O que se pode observar destes dados é que a percepção do aluno é positiva em relação às suas sensações com o emprego da metodologia. A expressão dos números comprova que a maior dificuldade do desenvolvimento da atividade é o controle do tempo, chegando a ser a opinião de 74% dos respondentes. Este resultado leva a crer que, mesmo planejada e estruturada, a técnica desenvolvida, é preciso considerar as habilidades particulares e o nível de conhecimento prévio dos participantes. Quanto aos resultados qualitativos, está claro que foi a opção de muitos alunos deixar o campo vazio, não responder ao quesito, e assim, em alguma medida, prejudicar a avaliação global.
Mas, dentre as respostas válidas, há destaque para a facilidade decorrente da interação em grupo, comprovando o referencial teórico. Ainda surgiu como resultado a facilidade da compreensão da matéria e, desta forma, também comprovar o referencial teórico, segundo o qual as metodologias ativas que colocam o aluno no papel de protagonista da construção do seu próprio conhecimento são geralmente percebidas como mais impactantes e surtem resultados melhores. No que diz respeito às dificuldades, o destaque foi pela confirmação dos resultados quantitativos, sendo primordialmente a administração do tempo o fator mais sugestivo de problemas no emprego da metodologia. Podem ser descritos também problemas advindos da própria estrutura da atividade, principalmente aquela percebida pelo indivíduo 4, como a dificuldade de concentração no ambiente compartilhado. Com certeza, ambientes que comportam grupos em debate acalorado se ressentem de silêncio, sendo um ambiente de ruído e barulho, o que pode afetar de alguma maneira quem não está habituado a compartilhar espaços. Uma manifestação muito oportuna do indivíduo 6 pode demonstrar a percepção da organicidade e sistematicidade da dinâmica, porque se ressentiu do preparo prévio e pôde identificar que este resultado prejudica o seu desempenho. Diante das respostas que indicavam dificuldade na linguagem e expressão dos textos dos julgados, é preciso referir que foram ainda dadas aos alunos ingressantes o primeiro ano do curso e que ainda não estão familiarizados com a linguagem jurídica. Este resultado está dentro de uma margem de erro, porque a competência descrita nas novas diretrizes curriculares do curso de Direito, instituídas pelo governo federal, que os alunos estejam aptos a compreender a estrutura linguística do direito. Desta forma, observa-se que o viés positivo dessa avaliação, uma vez que submete os alunos aos desafios da carreira. Além disso, os participantes puderam relatar a percepção positiva da atividade, advinda principalmente do domínio do conteúdo. Essa satisfação corresponde ao sentimento de sucesso no emprego correto da metodologia. É bem verdade que a situação de responsabilização pelo seu próprio conhecimento não é muito atrativa se comparada com a passividade da aula expositiva tradicional, mas o resultado final, na compreensão e no domínio dos conteúdos, gera uma satisfação muito maior e isso reflete nos resultados. As frustrações ficam por conta da administração do tempo, como já resultou nos campos quantitativos, o que determina um esforço maior de preparação tanto na aplicação da atividade como na sensibilização dos alunos na importância do preparo prévio. Demonstrado que os alunos conseguem perceber a validade do método para a construção do seu próprio conhecimento, identifica-se que o trabalho em equipe é eficaz e que as relações sociais e humanas desenvolvendo habilidades interrelacionais é útil. Desta forma, é possível concluir que o método foi satisfatoriamente empregado, porque além de ter cumprido rigorosamente as etapas do referencial teórico, conseguiu ser objeto de avaliação positiva dos participantes, justamente no item em que se fundamenta a estratégia, isso é, pela sua característica de cooperatividade e colaboração da dinâmica. Os resultados são muito positivos e qualificam a experiência docente e discente. Nesta exposição, os alunos foram perguntados se gostariam de repetir a experiência de trabalhar com o método em outras disciplinas. E a totalidade dos respondentes afirmaram que sim, que gostariam de repetir o método. A imagem projetada contém o documento que foi submetido à aprovação na participação deste fórum. E por isso, quero finalizar afirmando que foi uma atividade excelente e que o sucesso merece esse espaço especial neste fórum para poder compartilhar e disseminar as vantagens de usar as metodologias ativas no ensino superior. Na projeção tem o meu contato e eu estou à disposição para todas as dúvidas e perguntas que queiram compartilhar comigo. Eu agradeço muito a oportunidade. Obrigada.